E aí galera, tudo bem? Hoje eu queria falar de um tema que para mim é bem complicado, que na verdade, depois de alguns anos morando aqui nos Estados Unidos, eu cheguei na conclusão seguinte: o Brasil perdeu a sensibilidade para o absurdo, e eu queria falar um pouquinho no vídeo de hoje. Então vamos lá, vamos começar o vídeo de hoje, né? Eu acho que quando você muda de país, né, você vive uma outra realidade. Foi o que aconteceu comigo há 3 anos e meio atrás, né? 3 anos e meio atrás a gente mudou aqui para os Estados Unidos e a gente começou a se adaptar. Levou em torno de um ano e meio para a gente estar adaptado. E agora que a gente está aqui há 3 anos, a gente pode falar que aqui é a nossa casa, que é aqui que a gente vive, que é aqui que talvez a gente vive o resto da nossa vida, né? A gente acabou de receber o nosso green card algumas semanas atrás. A gente tá bem feliz com a nossa vida aqui, e é a realidade do meu filho, né? O Arthur, que tem 4 anos, a realidade dele é os Estados Unidos. Mas eu estava pensando muito nesses dias, e eu estava tentando fazer um comparativo na minha cabeça dos problemas do Brasil contra os problemas aqui dos Estados Unidos, né? Aqui, a televisão vai quando, por exemplo, aparece um crime minúsculo dentro de uma cidade, né? Tirando as grandes cidades que têm problemas, como Nova York, Los Angeles, Detroit, Chicago, a maior parte da população americana, em torno de 80, 85% da população americana, não vive nas grandes cidades, diferente do Brasil, na qual 40 e poucos por cento da população vive nas grandes cidades, né? Então aqui o número de problemas é muito inferior, os grandes problemas, até porque poucas pessoas vivem nessas grandes cidades, né? E aí eu estava chegando numa conclusão que eu queria compartilhar com vocês, que é o seguinte: o problema do Brasil não é a violência, não é a política, não é a corrupção, não é nada disso, tá? Isso são consequências de uma coisa muito maior, que na minha opinião é que o Brasil perdeu o senso do que é absurdo. Assim, o senso de absurdo do brasileiro está num parâmetro fora do normal, né? Ele não sabe mais o que é certo, o que é errado, o brasileiro em geral. O brasileiro em geral não sabe mais o que é corrupção, não sabe mais o que é certo, o que é errado, porque já faz parte da vida do brasileiro as coisas erradas, as coisas não corretas. Então, por conta disso, a gente perdeu a sensibilidade para o absurdo no Brasil, né? Então, por exemplo, um caso de assédio sexual a um menor de idade aqui nos Estados Unidos é um caso enorme. Acontece várias repercussões. Por exemplo, se a pessoa é pega com alguma coisa de pedofilia, alguma coisa que envolva menor de idade, essa pessoa fica marcada para o resto da vida dela. Inclusive, tem um site que, se você quiser, você entra e você vê perto da sua casa se tem algum pedófilo, alguém que foi registrado como pedófilo. Então até isso aqui você tem. No Brasil, assim, é normal, sabe, que é na cultura lá, há 50 anos atrás as pessoas faziam isso, e aí tem gente que ainda faz isso hoje, né? Então assim, o senso de absurdo saiu do normal, né? Saiu do normal. Essas últimas semanas acontecendo várias coisas aqui nos Estados Unidos, com pessoas aqui nos Estados Unidos, né? Que tem a ver com o YouTube. Então tem um canal que é do Paulo Paternes, o cara tem 300 mil inscritos no canal dele e tal, e fala de imigração. E uma pessoa foi lá, né, uma pessoa que estava ilegal aqui nos Estados Unidos, foi lá, fez uma entrevista com ele, e ela teve visto dela cancelada, teve que voltar para o Brasil. Então você pega e fala assim, pô, mas a pessoa estava cometendo um crime e tal. Concordo. Então, primeiro, se você está ilegal aqui nos Estados Unidos, não vai lá fazer uma entrevista, né? Segundo, né, que esse é o principal ponto, tanto o Paulo Paternes, que está aqui há não sei quantos milhões de anos, quanto essa pessoa que dá entrevista, eles perderam o senso do absurdo. Calma aí, a pessoa está cometendo um crime, tá? É um crime. Ninguém não está ferindo ninguém, não está machucando ninguém, mas é um crime você estar ilegal nos Estados Unidos. Você pode achar que não tem nada a ver, mas segundo as leis americanas é um crime você estar aqui ilegal. Então o que eles chamam de indocumentado, o overstay, tudo isso é ilegal. Então olha o senso do absurdo. Não existe o meio correto, não existe é ilegal, não é ilegal. É ilegal e ponto, a lei é clara. Se você está aqui sem um visto de residência permanente, você está ilegal no país. Ela estava ilegal. Ele que está aqui legalmente há não sei quantos mil anos estava entrevistando uma ilegal, que também é um absurdo. Ele está fazendo isso pelo simples motivo de que, teoricamente, ele sabe que ela é ilegal, ele não poderia estar tendo
esse contato direto. Ele pode ser, ele pode sofrer sanções criminais por conta disso. A chance disso acontecer é ínfima, mas a dela ser pega porque ela está dando entrevista é alta. Mas a pessoa está num nível de senso de absurdo tão alto por causa do Brasil que ela não pensou nisso. Ela veio aqui, ela deu a entrevista e falou: não vai acontecer nada, eu estou ilegal mesmo, tem um monte de legal aqui no país, não vai acontecer nada comigo. Talvez se ela tivesse ficado aqui quietinha, não vai acontecer nada. O que aconteceu? O marido dela voltou para o Brasil. Mas quando o marido dela chegou no Brasil, cancelaram o visto dele. Assim, você não pode mais voltar. Porque a polícia americana, né, a polícia de imigração americana, o ICE, eles têm um negócio que chama I-94. Eles sabem a hora que você entrou, a hora que você saiu. Na hora que eles viram que a pessoa saiu, pum, cancelaram o visto dela. Se eles tivessem cancelado o visto dessa pessoa antes dela sair, essa pessoa não sairia nunca. Então o que o ICE fez? Colocou lá um red flag dizendo: olha, quando essa pessoa sair do país, ela nunca mais pode voltar. Aconteceu exatamente isso. O cara vendeu o imóvel dele no Brasil, foi lá assinar documento para voltar com dinheiro, cancelaram o visto dele, a família inteira voltou. Já o Paulo Paterno, foi o cara que fez o vídeo, que na minha opinião não deveria ter feito o vídeo, faz por conta de que ele viu, não sei o que e tudo mais, fez o vídeo, e aí depois, no dia seguinte, não no dia seguinte, depois de alguns dias, ele fez um vídeo com um advogado defendendo ele, dizendo que o que ele faz é totalmente legal, que a culpa é da pessoa que deu a entrevista, que ela não deveria ter dado a entrevista, que a culpa é simplesmente da pessoa, não é dele que fez a entrevista. E aí que eu quero terminar esse vídeo dizendo: você realmente acha que a pessoa que deu a entrevista, ela tá certa de vir pra cá ilegal? Se você acha que ela tá certa, é porque esse teu senso de absurdo saiu da proporção. Para você não existe mais o certo e errado, existe o mais ou menos. Não existe mais ou menos. O senso de absurdo do brasileiro está tão fora de parâmetro que as pequenas coisas que são ilegais, o brasileiro não vê como ilegal. O brasileiro só vê o que é ilegal, por exemplo, quando mata alguém, quando estupra uma pessoa, quando rouba alguma coisa de alto valor. Se for para roubar, por exemplo, roubar meu celular ali no bar, eu vacilei, deixei o celular no bar. Não, te roubaram. O absurdo de terem te roubado é tão grande quando tivessem roubado o teu carro. Mas a tua cabeça é tão pequena que você fala assim: desencana. Não, o crime cometido é o mesmo. O quanto ele vai te impactar é diferente. Então, pare e pense um pouco nisso. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente vê as pessoas fazendo coisas erradas, mas a gente fala: é pequenininho. Mas esse é o grande problema que a gente tem no Brasil hoje, né? O pequenininho vai mudando, a tua barra deveria ser aqui embaixo. Aí esse pequenininho faz a tua barra aumentar um pouquinho, aumentar um pouquinho, aumentar um pouquinho, aumentar um pouquinho. Então agora, por exemplo, morrer 20 pessoas por dia na favela no Rio de Janeiro, já tá aqui, ó. Morre todo dia gente. Todo dia morre gente no Brasil. Todo dia morre gente na favela. Isso é coisa de droga. Não! Tem gente inocente morrendo todo dia no Rio de Janeiro, em São Paulo, no ABC, no Norte e Nordeste. Todo dia morre gente inocente. Mas pra você, teu absurdo tá tão aqui, ó. Você morreu. Todo mundo fala daqueles atentados que tem nos colégios aqui nos Estados Unidos. Eu, como pai de uma criança de 4 anos que vai entrar no colégio no final desse ano, eu morro de medo. Mas sabe qual é a diferença? Acontece alguns atentados desse ao ano aqui nos Estados Unidos que morrem talvez 300 pessoas no ano em todos esses atentados, né? Que são vários, né? 1 ou 2 não. Tem vários atentados como esse que acontecem nas escolas aqui nos Estados Unidos, tá? Eu, como pai de uma criança que vai para a escola agora, eu tô preocupado com isso. A diferença é que, olha só meu nível de absurdo, foi aqui para baixo. Esse é meu nível de absurdo, uma escola em 50 mil escolas vai sofrer um atentado ao ano nos Estados Unidos. Na verdade, não sei se é esse o número, tá? Tô jogando números aqui. Agora, a chance de eu estar andando com meu carro em São Paulo e vir alguém colocar arma no vidro é 10, 20, 30 vezes maior. Mas olha só onde está meu senso de absurdo, tá aqui embaixo. Olha onde está o senso de absurdo brasileiro, tá aqui. Fala assim, pode acontecer. Então dá a carteira rápido para o cara não atirar em você. Está entendendo? O problema que a gente tem no Brasil hoje é a diferença que a gente tem essa falta de, como é que eu posso dizer? Falta de sensibilidade para o absurdo. Pensa um pouco nisso. A sensibilidade para o absurdo no Brasil
tá sem parâmetro. Enquanto a gente não mudar isso na nossa cabeça, que não existe meio certo, meio errado, as coisas nunca vão mudar no Brasil. Nunca. É isso aí, pessoal. Se vocês concordam comigo, comenta aqui embaixo. Se você não discorda, mais um motivo para você comentar aqui embaixo, perguntando assim, pô, Edu, você é um babaca, não tem nada a ver com o que você falou. Por favor, eu tô aqui para aprender. Assim como eu tô aqui para tentar dar um conteúdo para vocês, eu tô aqui para aprender de vocês. Então, por favor, vem aqui embaixo, comenta, dá um like, um dislike no vídeo se você não gostou. E é isso aí, até a próxima. Tchau, tchau.